Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a colonização inglesa e a ocupação do território. Então vamos lá? No objetivo da nossa aula, a gente vai tentar conhecer e compreender como que se deu o processo de colonização do que a gente chama hoje de Estados Unidos. Nessa imagem, a gente tem uma representação do encontro entre os primeiros colonizadores ingleses com as populações indígenas, na região que hoje é o Mississippi. Para a gente entender melhor essa aula, precisamos compreender o que foram as grandes navegações, um tema que vocês já estudaram. Vocês se recordam do que se trata esse tema? Como foram as grandes navegações? O que chamamos de grandes navegações foi um movimento de saída dos europeus do continente europeu para o Atlântico. Nessa tentativa, eles queriam descobrir o que ficou conhecido como Novo Mundo. Nesse processo, quem iniciou foram os portugueses e os espanhóis, porém, logo em seguida, Inglaterra, França e Holanda também se lançaram ao mar para conquistar esse novo mundo. Qual era o objetivo desses europeus com esse novo mundo? Nós temos que entender que a Europa tinha acabado de conhecer um novo território, com populações diferentes, com animais diferentes, com uma fauna diferente, uma flora diferente. E isso tudo instigava a imaginação europeia. Para além disso, logo quando eles chegam nesse continente, em alguns territórios, eles vão perceber que existiam metais preciosos como o ouro e a prata. Nesse contexto europeu, eles estavam vivendo um processo histórico que a gente conhece como mercantilismo. Então, a busca por metais era essencial nesse momento para começar a acumular riquezas. Para além disso, quando os espanhóis e os portugueses, os primeiros a chegarem nesse novo mundo, começam a obter riquezas desse território, os ingleses se sentem um pouco preteridos e tentam tomar alguma vantagem em relação a isso. Nesse momento da história, nós vamos ver também o corso, que seria a pirataria legalizada pela rainha inglesa, que nesse primeiro momento, os ingleses vão tomar o ouro, tomar a prata de navios espanhóis e navios portugueses. Então, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Durante esse processo de colonização, os europeus entram em contato com as populações originárias do território americano. Vocês acham que esse processo foi pacífico? Foi tranquilo? Ou vocês acham que isso trouxe consequências tanto para os europeus quanto para os americanos originários? A resposta para essa pergunta é que sim, teve consequências imediatas logo na chegada dos europeus nesse novo continente. Os indígenas, logo no início, já começaram a se contaminar com muitas doenças que esses europeus traziam para a América. Então, isso já vai gerar um processo de estranhamento entre essas populações indígenas e essa população europeia. Então, vocês podem estar se perguntando, legal, professora, falar sobre os Estados Unidos, mas qual que é a importância disso tudo? Nós precisamos estudar a conquista dessas terras americanas pelos ingleses para a gente conseguir entender também por que os Estados Unidos hoje é uma potência tão grande. Uma potência imperialista que foi uma das maiores do mundo até os momentos atuais. Esse processo ele tem início, sim, com o processo de colonização, com o processo de formação das 13 colônias. Então, a gente vai estudar isso hoje para conseguir compreender como lá na frente os Estados Unidos vai se tornar o que a gente reconhece hoje como Estados Unidos da América. Então, agora vamos entrar no tema dessa colonização. Vamos tentar entender como que se deu esse processo. A primeira tentativa inglesa de colonização do território americano foi em 1585. Porém,
essa primeira tentativa não vai dar muito certo e a gente vai entender por quais razões não deu tão certo quanto a coroa estava esperando. Então, na verdade, depois dessa primeira tentativa, só numa segunda tentativa, lá com o rei Jaime I, é que de fato os ingleses vão se estabelecer em território americano. Lá em 1607, por conta de um tratado entre Londres e a Espanha, né? E aí então nós vamos ter o estabelecimento de uma colônia em território americano que ficou conhecida como a Colônia Virgínia. Essa primeira colonização inglesa, ela fracassou por uma série de motivos. Os principais motivos para isso foram o fato de que esses europeus estavam chegando num território desconhecido, um território que tinha um clima um pouco mais frio, no local que eles chegaram era mais frio do que o inverno europeu. Isso acabou gerando a morte desses novos colonizadores, tanto por frio quanto por fome. Afinal de contas, quando eles chegam aqui, eles ainda teriam que preparar a terra, ainda teriam que fazer suas plantações, colher os seus alimentos para então conseguirem, né, ter uma colheita mais farta, uma colheita abundante para se alimentar. Isso não aconteceu. Então, nesse primeiro momento, esses colonizadores vão morrer de fome, de frio e também com os ataques indígenas. Afinal de contas, imaginem vocês, se vocês estão na sua casa, território que sempre pertenceu a vocês, e de repente chegam outras pessoas que vão ocupar esse território. Então, esse processo de ocupação territorial acabou gerando conflito entre esses primeiros colonos e as populações originárias. Então, pessoal, vamos agora para uma atividade para fixar um pouco melhor esse conteúdo? Vamos lá. Sobre a primeira tentativa de colonização inglesa, explique como foram as tentativas de ocupação do território americano e qual tratado estabeleceu o seu início. Vamos lá? Vamos então para a resolução do nosso exercício? A primeira tentativa inglesa foi em 1585. Porém, a colonização da América ocorreu somente no reinado de Jaime I, após a assinatura do Tratado de Londres com a Espanha em 1607, permitindo o estabelecimento na colônia da Virgínia. Tranquilo, né, pessoal? Então vamos lá. Em 1620, um grupo de puritanos ingleses chegaram no continente americano.
onde hoje é o estado que a gente conhece como Massachusetts, que fica no nordeste ali da América do Norte. Eles chegaram por um navio chamado Mayflower e lá, no núcleo que ficou conhecido depois como Plymouth, foi o primeiro núcleo de fundação colonial no território americano. Então aqui a gente tem a imagem desse navio chegando na Bahia, né, desse território de Plymouth, que foi pintado pelo artista William Howsell. Esses primeiros colonizadores, né, após essa primeira tentativa frustrada, depois na segunda tentativa a gente tem novamente esses primeiros colonizadores, ficaram conhecidos como os pais peregrinos. Por que os pais peregrinos? Esses colonizadores, eles eram puritanos calvinistas. Então, eles eram de uma religião protestante que estava fervilhando dentro da Europa, só que eles não eram muito bem vistos pelo governo. Então, a oportunidade de vir para o novo mundo seria também a oportunidade de uma vida nova, porque assim eles poderiam fugir da perseguição religiosa que eles estavam sofrendo lá na Inglaterra. Para além disso, esses pais peregrinos, eles se compreendiam como eleitos de Deus. Eles eram muito influenciados pela leitura da Bíblia, eles acreditavam que Deus estava fornecendo uma nova oportunidade para um novo povo eleito, que iria construir uma nação dentro desse território americano. Essa ideia de povo eleito vai persistir durante toda a história norte-americana e é algo que reverbera ainda hoje, dentro das leis, dentro da percepção de mundo que os americanos têm de si mesmos. Então aqui, nesse quadro, nós vamos ter uma representação do que teria sido o primeiro dia de ação de graças que aconteceu em território americano. Por que o dia de ação de graças? Apesar de serem um povo eleito, como eles se consideravam, quando eles chegam aqui, eles sofrem as mesmas adversidades que os primeiros, de fato, os colonizadores lá da primeira tentativa sofrem. Então, eles vão sofrer com a fome, vão sofrer com o frio, com a própria travessia do Atlântico, que era um processo bastante complicado. Então, quando eles chegam, preparam sua terra, preparam o seu alimento, eles tentam plantar trigo, que é uma espécie europeia, mas eles não conseguem. Então, eles optam pelo milho, que é uma espécie nativa das Américas, e conseguem finalmente fazer sua primeira colheita. Para celebrar essa primeira colheita, para celebrar essa abundância que essa nova terra traria, eles fazem o dia de ação de graças, uma tradição que é muito comum ainda hoje nos Estados Unidos. Nesse quadro, nós podemos perceber a presença dos europeus, que trazem também os indígenas, né, os povos originários para a sua celebração. Então aqui a gente vê nesse quadro, né, como se os indígenas e esses novos colonizadores estivessem num momento harmonioso. Então, vamos para mais uma atividade, pessoal? Então, copiem no caderno de vocês e respondam. Qual evento a pintura retrata? Elabore um texto de no mínimo 10 linhas sobre como você imagina esse primeiro contato entre colonizadores e colonizados. E quais são as diferenças entre esses dois povos a partir das impressões da imagem. Vamos lá?
para a resolução desse exercício, pessoal? Lembrando que essa resposta é um tanto quanto pessoal. Então, vamos trazer aqui uma sugestão de como vocês podem elaborar melhor a sua resposta, como vocês podem complementar. A sugestão de resposta seria que trata-se de uma representação do que teria sido o primeiro dia de ação de graças, em 1621. O pintor representou os povos originários e colonos europeus em uma relação amistosa, representando que os convidados foram recebidos com respeito e alegria e que a convivência entre eles é harmônica. Então, pessoal, responderam algo parecido com isso? Sempre bom reler, complementar, para deixar a resposta bem completinha no caderno de vocês. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre essa segunda tentativa inglesa. No início, então, do século XVII, a monarquia vai fazer uma nova tentativa de colonizar as Américas, porque havia um interesse, tanto por parte dos metais, quanto para ocupar esse território, né? Ter um território um pouco maior para além ali da Inglaterra, que era um pedacinho pequenininho de terra. Então, só que dessa vez, a coroa inglesa vai tentar uma estratégia diferente. Eles vão, ao invés de ceder terras para indivíduos, né, para particulares, eles vão fornecer o direito para companhias capitalistas para explorarem essas terras. Essas companhias eram compostas por comerciantes e eles tinham como objetivo e direito cedidos pela coroa tanto transportar as pessoas lá da Europa para os Estados Unidos da América, né, que ainda não tinha esse nome, quanto transportar mercadorias do que fosse produzido ali nesse território, ou então da Europa para esse território, né? É um comércio entre um e o outro. Você pode estar se perguntando, então, legal, tem uma terra nova, mas a gente já viu que o pessoal estava com bastante dificuldade. O que ia fazer com que as pessoas da Europa, que estavam acostumadas com a vida delas, né, estavam acostumadas a viver de uma determinada maneira, o que ia fazer esse pessoal querer sair da terra deles para ir para um território que eles ainda não conheciam? Bom, além de propagandas que eram feitas por essas empresas, a gente vai ter também a oportunidade de uma nova vida para aqueles que saíssem da Europa e viessem para o território americano. Quem que acabou vindo de fato para esse território? Nós tivemos muitos aventureiros curiosos, instigados por esse novo mundo. Nós tivemos também camponeses que estavam sem terras, que estavam vivendo nas cidades com muita dificuldade, passando muitas necessidades, né? Tivemos também mulheres pobres que não viam uma oportunidade de vida ou não tinham uma oportunidade melhor na Europa e vieram para cá numa situação bastante difícil, pois elas foram leiloadas aqui para os colonos. E nós tivemos também os religiosos que estavam sendo perseguidos dentro da Inglaterra. Para esse pessoal, a América era o sinal de um lugar que eles poderiam viver livremente a sua religião. Tá bom, professora, falamos bastante sobre como que foi esse processo de vir para cá, para a América, mas e as pessoas que estavam aqui? Afinal de contas, esse território não era desabitado. Haviam os povos originários. Como que foi para esses povos originários terem o seu território invadido por pessoas que eles nunca viram antes? Foi um processo bastante difícil. Na América, nós tínhamos centenas de nações indígenas, né? Nós tínhamos os Cherokees, os Comanches, os Apaches, vários grupos que já estavam estabelecidos nesse território que a gente conhece como América. Ainda hoje nos Estados Unidos, essas populações sobrevivem da melhor forma que eles podem, né? Em reservas indígenas, se misturando também a população como um todo, mas para esse povo foi bastante difícil. Por quê? Porque quando os europeus chegam, além das várias doenças que eles trazem para essa população que não tinha um sistema imunológico preparado, nós temos também a questão das guerras por território, certo? Que a gente vai falar um pouquinho mais nas próximas aulas.
Então, agora mais uma atividade, bem rapidinho, só para a gente fixar esse conteúdo. Vamos lá? Defina a relação entre os colonos e nativos americanos, citando como aconteceram essas relações no que se refere a terra, cultura e religião. Vamos então para a resolução? A relação entre colonos e nativos era conturbada. Os colonos disputavam terras com os indígenas, consideravam eles incivilizados e era comum que os considerassem hereges ou com alguma associação diabólica. Então, essa daqui é uma resposta ideal, mas vocês podem complementar o que vocês escreveram no caderno de vocês, beleza? Então, vamos retomar muito brevemente, pessoal. Nessa aula, nós compreendemos como ocorreu o início do processo de colonização da América do Norte pelos ingleses. Entendemos os interesses da ocupação dos territórios pelos colonos ingleses e por que isso levou a uma colonização bem-sucedida. A gente viu também que a relação com os povos originários e a colonização acabou provocando a morte física e cultural de muitos desses povos indígenas que viviam nessas regiões. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo, que é bastante importante, e até breve!